Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8 em diante. Peço que você que encontrar, se puder, se coloque de pé para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém? Antes de eu ler o texto, eu quero falar do contexto em que surge essa palavra, surge essa narrativa aqui. Quando você abriu o livro de Reis, nesse capítulo 17, lembra sempre que aqui é o reinado de um rei chamado Acabe. O ano é 874 a.C. E confesso a você, quando eu vejo as datas bíblicas, eu me assusto de ver quanto tempo é e como Deus sempre agiu na história da humanidade e do povo que ele escolheu. Acabe foi 22 anos rei de Israel. E nos 22 anos, a sede do governo dele é em Samaria. Ele é um rei que reina no norte. E ele é casado com Jezabel. Jezabel, ela virou apelido até fora da igreja para alguém que tem uma conduta que não é a conduta de Deus. Ela é a rainha dos Sidônios, ela vem dessa região de Tiro e Sidom, e ela é uma fenícia, ela é uma estrangeira. Ela é alguém que é como se fosse um missionário contrário para levar a palavra errada para dentro da nação. Ela vem por ordem, vamos dizer assim, por desígnio de Satanás para estragar a obra de Deus. Ela é uma adoradora, ela é uma sacerdotisa de Baal, que é o deus das tempestades. E essa mulher é casada com o rei de Israel. Você imagina a confusão que isso gerou, já que todos os esforços dela era criar um culto que servisse a outro Deus e implantar isso nessa nação. A gente percebe aqui também Elias, que é o maior dos profetas. E ele vai profetizar durante o reinado de Acabe, e por isso Elias faz tantos milagres, para mostrar que só o Deus verdadeiro tem poder sobre todas as coisas. Amém, queridos? Deus levantou Elias e ele ora e tem seca por um período de 3 anos e meio. Lá no final ele ora e volta a chover. E é interessante que enquanto a seca está reinando, Deus vira para Elias e fala: olha, vai esperar em Querite, que é uma nascente do Jordão. E lá você não só vai ter água, mas você também vai ser alimentado por corvos. Eles vão trazer para você carne, eles vão te sustentar. E você vai beber água e vai ter alimento. Só que o tempo foi passando, a chuva não aparecia, não chovia, como o próprio Deus tinha falado, e a água secou. E quando a água secou, tudo acabou. O texto que eu vou ler com vocês aqui aparece. Convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus comigo. Primeiro livro de Reis 17, verso 8 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vá e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias:
Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, faz a gente entender que a tua palavra é verdade. Essa mulher, ela chega diante do profeta e ela diz para ele que era o Deus dele, mas depois desse evento virou o Deus dela também. Nos ajuda, Pai, a perceber a função dos teus milagres, a tua atuação, como o Senhor age em todos os momentos, nos momentos onde tudo está bem, mas principalmente nos momentos mais difíceis. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vocês podem se sentar. O tema dessa mensagem é conhecendo a Deus em meio à dificuldade. A gente conhece a Deus quando tudo está bem, mas quando tudo está difícil, quando o sapato aperta, ele fala conosco também. E eu separei aqui 3 lições que esse texto nos ensina com muita clareza. A primeira delas é a seguinte: nós conhecemos Deus no meio da dificuldade, em primeiro lugar, porque nessas horas Deus age de maneira inesperada. Amém? Às vezes você está esperando que Deus faça uma coisa, você ora, você clama, e Ele faz algo que te surpreende, que me surpreende, mas ao fim das contas nós vemos que aquilo que Ele fez foi o melhor. Queria convidar você a ler comigo de novo, e eu peço para você não fechar a sua Bíblia, do verso 8 até o verso 11. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Queridos, quando se fala de viuvez no Antigo Testamento, você está falando, e no Novo também, está se falando de um sinônimo de pobreza. Não é à toa que a lei de Deus fala para você ajudar o órfão, o pobre e a viúva. Como eles não tinham sustento próprio, as pessoas tinham que auxiliar, tinham que cuidar. Me diz uma coisa, você acha que é uma maneira usual de Deus agir no meio da seca, no meio da destruição, falar o seguinte: vai para uma cidade que uma viúva vai cuidar de você? Deus rompe toda e qualquer expectativa. E não é uma viúva qualquer. Quando chegam lá, a viúva só está com água, pão e uns gravetos. Ela não tem condição de sustentar. E Deus diz para Elias: vai para lá, porque eu ordenei que ela te alimentasse. Ela vai te sustentar. Mas a viúva não tinha nada. Ela não tinha condição nenhuma. Mas deixa eu lembrar vocês, quando Deus age, ninguém pode impedir. Amém? Quando Deus quer dar o jeito dele, Ele faz, Ele muda, Ele transforma todas as coisas. Simplesmente porque Deus não age de acordo com a nossa vontade, nem de acordo com o nosso querer. Quantas e quantas vezes, como diz lá em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15, nós fazemos planos e dizemos: amanhã nós vamos fazer isso, depois de amanhã compraremos aquilo, mas nós não sabemos o que vai acontecer, só Deus sabe, por isso Ele não age de acordo com a nossa vontade. Mas quero lembrar você, mesmo que Deus não age de acordo com a sua vontade, com a minha, Ele sempre age de maneira abençoadora. Toda ação de Deus visa te abençoar.
E não só como indivíduo, mas como igreja. Tudo que acontece no meio da igreja é bênção para nós. Você vai falando, não é tudo? Sim. As coisas todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso eu queria te perguntar, qual é a situação difícil que você está vivendo hoje? Qual é o drama, qual é a luta que você está enfrentando? Pode ser que não seja nem a seca nem a fome. Mas você pode estar enfrentando uma dificuldade tremenda que está tirando a sua paz, está te deixando entristecido. E eu quero falar para você isso, não eu, a palavra de Deus. O Senhor pode transformar as situações mais difíceis em bênção. Ele tem poder para isso, ele tem condição de fazer isso. Pode ser que não seja no nosso tempo, na nossa hora, mas ele está cuidando de tudo. Amém, meus irmãos? Eu conheço Deus na hora da dificuldade porque ele age de maneira inesperada. Essa é a forma como ele se revela. Mas, além disso, nós conhecemos Deus nas horas de dificuldade quando ele sustenta as nossas vidas. Deus sempre sustenta os seus servos. Você pode ficar com dúvida no seu coração, mas no fim, chega na medida, chega no lugar certo, chega naquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Quero ler com você, mais uma vez, do verso 12 até o verso 16. Acompanha comigo o que diz a palavra. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porém, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Volto aqui para essa história de uma viúva sem esperança. E não é uma questão de ser sem esperança qualquer. Ela diz para o profeta, olha, eu estou aguardando a morte. A minha morte e a morte do meu filho. Existe uma dúvida aqui entre os intérpretes do Antigo Testamento se o filho dessa mulher era uma criança ou alguém com algum tipo de deficiência. Mas não importa a situação, era muito complicada. É tão difícil que ela não vai pegar lenha, ela vai pegar graveto. Porque lenha não seria necessário diante da escassez que ela estava vivendo. E ela mesma diz, eu tenho pouca farinha, eu tenho pouco azeite, e eu vou preparar um bolinho, e eu e meu filho vamos esperar a morte. Comeu, está tudo certo. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Chega o profeta e fala assim, traz para mim água e um pãozinho também. Eu gostaria muito de estar em certas narrativas para ver as expressões do rosto das pessoas. Eu fico imaginando essa viúva. Quando ela ouviu isso, é claro que Deus tinha falado com ela também. Mas ela deve ter falado, não é possível, Deus já falou comigo. E ainda vem aqui esse homem e confirma que é verdade. Ainda diz, olha, faz primeiro para mim, traz na sua mão. Depois faz para você e para o seu filho. Diante da dúvida, do medo e da incerteza que com certeza brotaram aqui, Deus diz o seguinte para ela através do profeta. Olha, nem a farinha, nem o azeite acabarão. Até que volte a chover, você vai ser sustentada. Mas ela seria sustentada por quem? Por Deus. Deixa eu te lembrar. Nós somos sustentados por Deus. Amém? Você tem certeza disso? Deus está vendo. A questão toda é que nós sabemos que somos sustentados por Deus. Mas quando vem algum revés, a gente começa a pôr isso em dúvida. Quem fica em paz diante do desemprego, diante de uma dúvida no trabalho, uma dúvida profissional, uma mudança muito grande, a morte de alguém que se ama? As lutas todas surgem, mas Deus vem aqui e diz para a gente, olha, até que chova, você será sustentado.
E um detalhe, depois que chovesse, ela seria sustentada também. Talvez uma das maiores dificuldades do mundo de hoje é a gente inculcar essa certeza. É Deus quem sustenta. E às vezes nós achamos que são os cursos, é o estudo, é a capacitação, é tudo que a gente faz que sustenta a gente no emprego. Você já passou por situações que você fez um monte de coisa como não deveria fazer por descuido, por falha, e deu tudo certo? Já não teve situações assim? E outras que você fez o máximo e Deus fechou a porta. Sabe por quê? Porque só acontece quando Ele quer, do jeito que Ele quer. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém tem condições de abrir. Creia, Jesus está te sustentando. Uma outra lição que a gente aprende ainda aqui é que as coisas de Deus devem vir em primeiro lugar. O que Ele está ensinando para a gente aqui, o que Ele ensinou para essa viúva é, olha, faz primeiro as coisas de Deus, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E como essa viúva deu ouvidos à palavra, nada faltou. Queria te perguntar, você tem dado ouvidos a essa palavra? Você tem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar? E eu queria abrir e fechar um parênteses rápido. Eu não estou falando aqui de dízimos e ofertas. Eu estou falando aqui do nosso tempo, do nosso coração, das nossas intenções. Tudo precisa ser para Deus. E quando a gente coloca isso como prioridade, a dúvida começa a ser quebrada. O nosso coração vai se animando. E eu quero lembrar para você aqui, antes da gente passar para o próximo ponto, o seguinte. Elias foi sustentado. A viúva foi sustentada. Você está sendo e sempre será sustentado pelo Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? O que a gente aprende aqui com essa palavra maravilhosa? Que no meio da dificuldade Deus age de maneira inesperada, Ele age sustentando cada um de nós e Ele age também realizando milagres. Deus mostra para a gente o seu poder no meio da dificuldade, fazendo milagres. E eu quero te dizer, às vezes tem milagre que Deus já fez e você nem sabe. Eu sempre brinco falando isso nas aulas de escola bíblica, que a gente sabe dos livramentos que Deus deu, não sabe? Você fala assim, Deus me livrou. Era para ser atropelado aqui, Deus me livrou. Era para ter acontecido isso, Deus me livrou. Aí no último dia, Deus vai chegar, Jesus vai dizer o seguinte, deixa eu te contar agora o que você não sabe. Agora eu vou contar. Foi esse que você se atrasou, esse que você não saiu de casa. É o cuidado de Deus. E quando a gente esquece desse cuidado, a gente vive mal, vive triste, vive pesado. Deixa eu voltar aqui. Deus realiza muitos milagres e realizou já na sua vida. Quero ler com você mais uma vez, do verso 17 até o verso 24. Acompanhe aí comigo. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Meus irmãos, eu imagino o coração dessa viúva que devia estar pensando o seguinte, eu ajudei o profeta, Deus trouxe ele até aqui, Deus falou comigo, agora vai, tem comida, tem tudo. Quando tudo parecia caminhar numa direção, acontece o quê? O filho dessa mulher adoece de uma forma, vai agravando a doença até que ele morre. Deixa eu dizer para você, caminhar com Deus não é só bênção. E confesso a você que eu queria dizer para você o contrário.
Mas caminhar com Deus é enfrentar lutas. Mas em todas as lutas, Deus já te deu a vitória. Amém? Pode vir uma dificuldade aqui, uma luta ali, mas a gente vai prosseguir. E se a gente tiver sem forças, Deus vai carregar, a gente vai empurrar. Ele conduz a gente da melhor maneira. Aqui a gente vê um quadro de morte e de tristeza, e essa viúva chega para o profeta, e eu confesso a você que eu adoro ver os diálogos dos profetas com Deus e das pessoas com o profeta na Bíblia. Porque assim, eles falam tudo que está no coração. Aqui é uma dessas narrativas, a mulher diz o seguinte: por que é que você veio aqui? Foi Deus quem mandou, mas ela está questionando. O que você veio fazer aqui? Você veio me lembrar que eu sou pecadora? Que eu estou toda errada e por isso o meu filho foi levado? É por isso, né? Eu sou pecadora, então meu filho sofreu essa punição. E aí o profeta toma o filho dela nos braços, leva ele para o quarto, coloca ele deitado, e no meio da oração a gente percebe que o próprio coração do profeta estava profundamente entristecido. E ele diz: Senhor, por que o Senhor fez isso para essa viúva? Onde eu ando tem problema? Dá um jeito aí, Deus. É o clamor dele. Acerta essa história. Eu preciso da tua ajuda. E a narrativa bíblica diz que o profeta deita sobre ele 3 vezes. Sopra sobre ele e ele vive de novo. Ele ressuscita. A gente está muito acostumado a ver ressurreição no Novo Testamento, mas a gente vê ressurreição no Antigo também. Tanto Elias quanto Eliseu aqui são narrativas maravilhosas que enchem o nosso coração de esperança e de alegria. A ponto dessa viúva chegar e dizer o seguinte: agora eu sei, você é homem de Deus, porque aquilo que você fala, acontece. O que nós aprendemos aqui, queridos? O que Deus fala, acontece. Tudo que Deus prometeu na palavra, acontecerá. Se não aconteceu ainda, é questão de tempo. Às vezes nós duvidamos disso, temos medo, nosso coração fica pesado. Mas deixa eu trazer mais alguns detalhes sobre esse milagre, sobre essa história. O Senhor fez milagre na vida dessa viúva. Essa viúva era pagã. Ela não conhecia Deus. É interessante que enquanto vem uma ofensiva demoníaca para Israel, para trazer idolatria, Deus levanta o profeta para ir lá fora buscar alguém que era da terra dessa Jezabel. Falando para ela: olha só, tem um caminho, o caminho é Deus. Essa terra de Sarepta que fica entre Tiro e Sidom é o centro da idolatria. E às vezes a gente fica assim: Deus, o Senhor não vai levantar a gente para pregar o evangelho para essas pessoas que vivem na idolatria e vivem no erro? Gente, Deus já está fazendo, a gente que não vê. Ao mesmo tempo que Deus permitiu que uma rainha viesse para a nação dele, o maior dos profetas foi lá para evangelizar, para trazer a palavra. Sabe por quê? Deus traz livramento na hora certa. Deus sustentou essa mulher. Deus fez com que ela ouvisse a palavra. Deus ressuscitou o filho dela. Tudo isso através do poder da oração. Às vezes nós passamos por tantas lutas porque nós negligenciamos o poder que há na oração. O poder que há no clamor, o poder dos joelhos que se dobram, como muitas das vezes nós cantamos. E aproveitando isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Ih, tá fraco demais. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Amém? Amém. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua casa, na sua família? Amém. Vou contar para vocês que algo que eu fico maravilhado no pastoreio é o seguinte: é quando tem um casamento destruído e Deus restaura, e Ele pode fazer isso. Mas às vezes a gente não crê. Alguém que está doente, desenganado pelos médicos, entristecido, sentença de morte, que ouviu assim: daqui a 6 meses você não está mais aqui. E a pessoa está viva há 10 anos. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer. E nós, às vezes, começamos a duvidar disso. E eu queria te falar, se isso tem acontecido com você, volte a orar com intensidade. Não ora por aquilo simplesmente que você fala vai acontecer, mas ora por aquilo que é muito difícil, porque você serve o Deus dos impossíveis. Você crê assim? Amém. Volte a confiar em Deus se você tem desconfiado dele. Entrega tudo nas mãos do Senhor, não menospreze o que a palavra fala. Ele vai te sustentar, vai te curar, vai continuar conduzindo a sua vida até o final, porque tudo já deu certo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de eu orar com vocês, eu só queria
fazer uma análise aqui desse homem chamado Elias. Ele é um homem que confiava no Senhor, mas no meio da caminhada dele, ele se tranca numa caverna e pede para morrer. E Deus vai atrás dele e fala, sai daí, vamos embora, tem mais caminhada, tem mais direção, tem mais coisas para serem feitas. Esse homem orou e não choveu por 3 anos e meio. E quando ele orou, voltou a chover. Ele aqui profetizou e não só a farinha, mas também o azeite foram multiplicados. Ele ora no embate que ele tem com os sacerdotes de Baal e chove fogo do céu. Ele ressuscitou esse filho da viúva de Sarepta, foi alimentado por pássaros. E mais ainda, ele foi levado para o céu. Ele não viu a morte. Quais são os 2 personagens bíblicos que não morreram como a gente entende que é a morte? Quem é? Elias e qual outro? Enoque. Como eles foram, eu não sei. Enoque, então, que a gente tem menos detalhes ainda. Mas Elias, há uma dúvida, se veio uma carruagem de fogo, um redemoinho de fogo e levou ele embora. Meus irmãos, por que é que nós vivemos com tanto medo e tanta tristeza? Tanta angústia, tanta falta de confiança? Deus provou e prova inúmeras vezes através da palavra que ele faz. E o Deus que fez na vida de Elias, na vida dessa viúva, é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. E ele vai fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Amém, queridos? Queria convidar você a orar junto comigo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos clamar a Deus para que ele aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, nós queremos te agradecer pelos teus milagres. E queremos te agradecer porque o Senhor tem se revelado para nós em meio a muitas dificuldades. Nós temos a impressão que é no meio das lutas que o Senhor fala com mais clareza. E continua a falar conosco, mas não da maneira que nós esperamos, e sim da maneira inesperada que o Senhor geralmente age. Surpreenda-nos, Senhor, a cada manhã. Faz aquilo que nós não imaginamos. E quando tudo parecer fugir da nossa vontade, é porque a tua vontade está se cumprindo em nós. Clamamos aqui como igreja do Senhor reunida nesse lugar. Transforma toda dificuldade que venhamos a enfrentar em bênçãos. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor é capaz de transformar mal em bem através do teu poder. Pedimos também, Pai, que nós te conheçamos em meio às dificuldades, através do sustento que o Senhor há de providenciar para nós. Nada há de faltar em nome de Jesus. E diante dessa certeza, coloca gratidão no nosso coração. O Senhor que fez até o dia de hoje, há de concluir essa obra maravilhosa nas nossas vidas. E ensina-nos também, Pai, com o exemplo dessa viúva, que o Senhor precisa vir em primeiro lugar. Que as coisas do Senhor são primordiais. Essa viúva, mesmo com toda a dúvida possível e diante da possibilidade da morte, ela obedeceu à voz do Senhor, ela seguiu no caminho certo. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra e a obedecer em nome de Jesus. E pedimos também, fala conosco em meio às dificuldades, realizando os teus milagres. Traz livramento, Senhor. O Senhor aqui livrou da morte, livrou da fome. Livra-nos de nós mesmos, das más escolhas, dos caminhos ruins. Traz paz ao nosso coração. Pode tudo parecer difícil, mas o Senhor continua sentado no trono, governando a nossa vida e toda a história. Ajuda-nos, Senhor, e faz a gente entender que o Senhor já se reconciliou conosco há muito tempo. E que através dessa reconciliação, que vem através da morte do teu filho naquela cruz, a nossa confiança é em ti e não em nós mesmos. Por isso, derrama toda sorte de milagre, toda sorte de bênção sobre nós nessa manhã, mas em especial sobre as nossas famílias. Abre os olhos daqueles que não te conhecem. Traz para ti, Senhor, aqueles que nós mais amamos. Faz esse milagre. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Jesus abençoe você, a sua família e traga cada vez mais a certeza que o Senhor está guiando a nossa vida, está tomando conta de todas as coisas. Amém.